Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para a segunda parte da nossa lição de Um Curso em Milagres. A salvação vem do meu único ser, lição 96. A gente está fazendo a segunda parte agora. E eu tinha dito para vocês que eu ia buscar uma parte muito importante, que na verdade é uma passagem que não é de Um Curso em Milagres, mas sim de um livro do Gary Renner. Então, né, esse assunto é discutido num dos livros do Gary Renner. E esse livro é O Desaparecimento do Universo e todos os outros livros do Gary. Esse daqui, deixa eu ver. O Amor Não Esqueceu Ninguém, Vidas em que Jesus e Buda se conheceram. Esses livros tem e o Desaparecimento do Universo também tem nos links abaixo da descrição do vídeo no YouTube, para quem quiser adquirir esses livros através desses links. Também é para quem sentir de ser apoiador do canal, porque se vocês comprarem por esses links, vai vir uma porcentagem para o canal a cada livro que eu vender por esses links. Então, um dos livros do Gary fala disso, que a gente deve acessar, ele reforça a ideia de que a gente deve acessar o nosso tomador de decisões agora. Agora é a hora da gente acessar o nosso tomador de decisões. Escolhendo enquanto a gente está ciente de ser uma vida aqui. Escolher de novo, escolher se identificar com o espírito e não com o corpo. Então, a gente não deveria desperdiçar a oportunidade de praticar o perdão enquanto estamos cientes de sermos o atual corpo físico e emocional aqui. Pois o que acontece com a nossa consciência quando estamos no entre vidas, vamos dizer assim, é semelhante ao que acontece à nossa consciência quando estamos dormindo, ou seja, entramos em um estado de não cientes. E aí a gente não tem como fazer a escolha pelo professor certo, a escolha por nos identificarmos com o espírito que somos e não mais com o corpo. Por isso que a gente fica vidas e vidas de sonho, né? Que chamam de roda de samsara e, enfim, reencarnação, né? Porque a gente continua se identificando com o corpo. A gente não entrou em contato com a verdade do nosso ser, que é espírito, que é mente. Então, quando a gente tá sem mais esse corpo aqui, a gente perde a ciência do tomador de decisões, de escolher voltar para o céu como mente, se desidentificar de um corpo e de uma individualidade, de um corpo físico e psicológico, entende? Então essa é a hora. A hora é agora, é aqui. A gente escolher de novo e escolher dessa vez a interpretação sobre tudo que aconteceu do professor certo, do Espírito Santo. E a gente voltar a deslocar a nossa consciência dessa vez para o nosso verdadeiro ser, para onde a gente nunca saiu. Entende? Agora a hora é agora. Não esperem a próxima vida de sonho e nem esperem estar cientes desse tomador de decisões, de escolher de novo no entre vidas, que é quando a gente não tem mais esse corpo aqui e a gente está nesse entre vidas. Nesse momento não é o momento de fazer essa escolha, então o momento é aqui agora, estamos no lugar certo, na hora certa, gente. Então não deveríamos desperdiçar essa oportunidade de praticar o perdão aqui. Vale muito a pena, tem que dizer, os livros do Gary são maravilhosos e totalmente baseados num curso em milagres.
clareiam muito o nosso entendimento do livro como um todo. A gente tinha parado aqui, eu vou voltar nessa parte para não ficar tão perdido, tá? Todos os momentos o professor Kennedy tá fazendo um comentário daquela passagem da lição 31, do livro texto do capítulo 31, ele diz que em todos os momentos, então, a gente tem a oportunidade de decidir quem somos. Em todos os momentos aqui, enquanto a gente ainda se identifica com esse corpo. Vamos decidir escolher ser crianças do especialismo ou crianças de Deus. Separação ou unicidade. Corpo ou espírito. O que nós escolhemos determina a nossa experiência. Da mesma forma, tão simples está também a escolha entre céu e inferno. E Jesus volta aqui com mais uma parte da lição, dizendo que o espírito faz uso da mente como meio de achar a expressão do próprio ser. Então, a mente é o agente ativador do espírito. Então, aqui também a mente é usada no sentido de espírito, né? Podemos ver novamente a importância de ler um Curso em Milagres como um trabalho de arte, em vez de um tratado científico, onde as palavras precisam ser dissecadas, analisadas e compreendidas pelo seu sentido literal. Nosso estudo e prática do curso, no entanto, é muito mais beneficiado por permitirmos que as palavras permeiem nossos corações. O cérebro, meramente sendo o veículo que nos permite que os pensamentos voltem à consciência na mente. Portanto, Jesus usa o conceito com conotações especiais e corporais. Como aqui nessa frase, meios de encontrar a expressão do seu ser. Ele fala assim para nos elevar além dessas dimensões até o reino infinito da ausência de tempo. E agora, no próximo parágrafo da lição, o foco muda. E a mente que serve ao espírito está em paz, cheia de alegria. Sim, porque a mente que serve ao corpo, ao ego, vive o que a gente já sabe muito bem, o que a gente vive aqui, né? Conflito, caos, medo, angústia, ansiedade, depressão. O seu poder vem do espírito. Então, a mente que serve ao espírito está em paz, porque vem do espírito essa paz. E ela está cumprindo com felicidade a sua função aqui. Nossa função aqui é a salvação, a cura e o perdão. Então, mais uma vez, agora está fazendo sentido de novo para mim, porque que eu achei tão importante ir para aquela parte lá que o Gary fala que o momento é aqui, enquanto a gente está nesse corpo, com essa consciência de corpo físico e psicológico, que é onde a gente consegue ter acesso ao tomador de decisões. E nos lembrar que a nossa função aqui é a salvação, a cura e o perdão. A cura da mente que ficou louca pela culpa e o perdão porque a gente não fez nada. O poder de perdoar vem através do Espírito Santo. A memória da nossa realidade como espírito. Portanto, Jesus fala da mente certa, em vez da mente de Cristo, cuja função é apenas criação. A mente crística, a mente de Cristo, a nossa mente que está com Deus, a sua função é criar com Deus no céu. Então, ele fala do Espírito Santo
como a memória de Deus, né? Cuja função é o perdão. É nos ajudar na salvação, na cura e no perdão. E a mente com M maiúsculo de Cristo, essa não, a função da nossa mente crística, do único Filho de Deus, do único ser, é apenas criação. Entretanto, vamos voltar lá para a gente não ficar perdido na lição propriamente dita. E a mente que serve ao Espírito está em paz, cheia de alegria. O seu poder vem do Espírito e ela está cumprindo com felicidade a sua função aqui, que é salvação, cura e perdão. Essa mente, que ele não colocou mente com M maiúsculo, mas com M minúsculo, tá bom? Mente de Cristo é mente com M maiúsculo, que é nosso ser, Filho de Deus, que está no céu com o Pai e continua criando com o Pai. Entretanto, a mente com M minúsculo pode se ver divorciada do espírito e se perceber no interior de um corpo que ela confunde com ela mesma. Estudar mais vezes essa lição de hoje. Aqui, Jesus fala da mente errada. Nossas mentes certas estão ligadas ao Espírito através do Espírito Santo, que nós definimos como a memória de Deus que trouxemos conosco para o sonho da separação. Portanto, em nossas mentes certas estamos para sempre unidos ao Espírito Santo e, portanto, a Cristo, porque o Espírito Santo traz a memória de Cristo em nós. A memória de Deus e Cristo, que é um só, traz para nós aqui para dentro do sonho. Por isso que desde as mais remotas notícias de homens aqui no mundo, o homem sempre teve a memória de Deus. Sempre teve. A gente pode procurar as culturas mais inóspitas, nos lugares mais afastados do tempo das cavernas. Se for fazer um estudo de desenhos, o homem sempre carregou a memória de Deus. Sempre. Nós não temos a memória de Deus porque tem a Bíblia, tem história de Jesus, porque tem história de Buda. Não. A gente sempre carregou a memória de Deus. Quando nos separamos da unidade, no entanto, estamos na mente errada. Que é aqui nesse parágrafo que Jesus falou, que, entretanto, a nossa mente também pode ser divorciada do espírito e se perceber no interior de um corpo, que ela confunde consigo mesma. Então, quando nos separamos da unidade, no entanto, estamos na mente errada, acreditando que existimos como um corpo, independente de Deus, do Espírito e do nosso verdadeiro ser. Essa mente errada é o lar do pecado, da culpa, do medo e da individualidade. Nós projetamos nosso pecado e o vemos em outros corpos. Nós projetamos a crença no pecado, né? E o vemos em outros corpos, o que nos estabelece como inocentes do que foi feito a nós. Mesmo que virmos a nós mesmos como pecadores, ainda permanece um pensamento dizendo que alguém nos tornou assim. Mesmo que a gente tenha a ciência de que nós somos pecadores, até porque tem muita religião que ensina isso, que somos pecadores, então muitas pessoas conscientemente se veem como pecadores. Mesmo assim, ainda permanece um pensamento dizendo que alguém é culpado
por eu ter me tornado pecador. Nós não nascemos assim. E mesmo que tivéssemos nascido, protestamos que não foi nossa escolha. Os genes ruins foram transmitidos a nós por outra pessoa. Isso só são formas diferentes de dizer a mesma coisa, mais uma vez, cortinas de fumaça do ego, para a gente não perceber a crença original de culpa, de pecado. Então, a gente continua projetando. Tanto que até na história da Bíblia, né, teve um culpado e um inocente ali. Por exemplo, a Eva, que obrigou Adão a comer do fruto proibido. O Adão é a vítima e a Eva é a pecadora. Não é? Então, e ainda assim, o professor Kenneth diz que ainda a gente continua protestando, dizendo que não é escolha nossa estar aqui. Que o meu pai e a minha mãe tinham que me botar num mundo que eu não pedi, né? Os genes ruins foram transmitidos a nós por outra pessoa. Se eu tenho um problema de saúde, sou diabético, colesterol alto ou qualquer uma outra doença que se diz genética, a culpa não é minha. É dos genes podres que me mandaram, que me deram. Em outras palavras, não importa se eu vejo o seu corpo ou o meu corpo como pecador. Sempre haverá aqueles que considero responsáveis. Autoculpa e culpa são só a mesma dinâmica com formas diferentes, como Jesus fala aqui nessa passagem do capítulo 11. Se os teus irmãos são parte de ti e tu os acusas da tua privação, estás acusando a ti mesmo. E não podes acusar-te sem acusá-los. É por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. A acusação do outro tem que ser desfeita, porque senão, ao mesmo tempo, estou me acusando. E a minha autoacusação também tem que ser desfeita, porque se eu estou me autoacusando, eu estou acusando meu irmão. Porque lembra, acho que foi na lição de ontem, 95? Quando encontrares alguém, estás encontrando a ti mesmo. Se a colocas em ti, não poderás conhecer a ti mesmo. Se colocas a culpa, se acusas a ti mesmo, não poderás conhecer a ti mesmo, pois só o ego acusa, de qualquer forma que seja. Autoacusação, portanto, é identificação com o ego. E isso é tanto uma defesa do ego, quanto acusar os outros. Autoacusação ou acusar os outros é se identificar com o ego. Tem jeito não. Ai, meu narizinho vermelhinho. É o frio do sul. Eu sou do sul. A gente tem uma musiquinha gaúcha, gente. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Ai, ai. Isso também é identificação com o ego, né? Essas coisas de nacionalidade, bairrismo, essas coisas todas. Quanto equívoco. A gente se perdoa, tem que se perdoar, né? Esse é o treino. Então, sem a sua função, sem a função da mente, que é salvação, sem a função da mente certa, que é a salvação, a cura e o perdão, ela não tem paz e a felicidade é alheia aos seus pensamentos. A função das nossas mentes é desfazer a culpa, ponto.
É essa a nossa função, desfazer a culpa. A crença na realidade do corpo, através do perdão. Esse conceito de desfazer é um tema recorrente através de todo o curso. Nós não somos solicitados a negar o corpo, ou nosso ou dos outros, mas a desfazer a falsa percepção do propósito do corpo, substituindo-o pelo do Espírito Santo em vez disso. Ataque por perdão, corpo por espírito. Qual é o propósito do corpo para o ego? É confirmar a separação, confirmar a realidade do filho do ego, provar que a separação é real. Para o Espírito Santo, ele pega tudo que o ego fez para nos despertar. Então ele usa o corpo justamente para que a gente volte, desloque a nossa consciência para a consciência do nosso ser como espírito e possa escolher de novo. Mas é aqui. Por isso, o Espírito Santo usa o nosso corpo para esse propósito. E aí vem uma passagem aqui do capítulo 31. A salvação é desfazer. A salvação não pede que vejas o espírito e não percebas o corpo. Ela meramente pede que essa seja a tua escolha, pois podes ver o corpo sem ajuda, mas não compreendes como contemplar um mundo à parte dele. É o teu mundo que a salvação vai desfazer e te deixará ver um outro mundo que os teus olhos jamais poderiam achar. O véu da ignorância cobre o mal e o bem, e tem que ser ultrapassado para que ambos possam desaparecer, de tal modo que a percepção não ache nenhum lugar para se esconder. Porque sempre que a gente percebe, quando a gente percebe, a gente já está falando de dualidade. De novo aqui, gente. O véu da ignorância cobre o mal e o bem, e tem que ser ultrapassado esse véu da ignorância, para que ambos possam desaparecer, bem e mal, de tal modo que a percepção não ache nenhum lugar para se esconder. Como se faz isso? Não se faz absolutamente nada. O que poderia haver dentro do universo que Deus criou que ainda tivesse que ser feito? A paz vem através do desfazer dos pensamentos de conflito, o que não requer esforço, pois o que ainda tem que ser feito? Escolhendo perdoar a decisão da mente pela culpa, em vez de resolvê-la no corpo, nós fizemos a escolha de aceitar a realidade como ela é. Nós não buscamos mudá-la, e então preservamos sua imagem transformada e ilusória. Desfazendo o que nunca foi, a visão de Cristo levanta o véu que manteve oculta a memória do nosso ser. O perdão está completo e desaparece conforme a função da criação alvorece em nossas mentes despertas. Desfazendo o que nunca foi. Uau! É o perdão, 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 perdão. Escolhendo perdoar a decisão da mente pela culpa. Perdoa! A gente precisa perdoar que a gente escolheu acreditar na culpa. É só isso. E ela vai ser desfeita. Voltando aqui mais uma frase da lição. E a gente sempre tem que voltar a uma anterior para não ficar tão perdido, né? Por causa das análises do professor Kenneth no meio, a gente se perde às vezes da ideia da lição, né? Então vamos voltar a uma anterior e complementar a próxima. Então, sem a sua função,
a função da mente de salvação, cura e perdão, ela não tem paz. E a felicidade é alheia aos seus pensamentos. No entanto, a mente, a parte do espírito, não pode pensar. A mente, a parte do espírito, não pode pensar. Isso se refere à mente errada. E como sabemos, o ego não pode pensar. O pensamento real está refletido em nossas mentes certas como o princípio da expiação, que nos lembra da nossa identidade como um pensamento de Deus. Quando nos separamos daquele pensamento real, pensamos que estávamos pensando, mas isso não é pensamento de forma alguma. Assim como não podemos ver realmente através dos nossos olhos, nem ouvir através dos nossos ouvidos, nem pensar com o cérebro. A mente, a parte do espírito, não pode pensar. Ela negou a sua fonte de força e vê a si mesma como impotente, limitada e fraca. Agora, dissociada de sua função, pensa estar só e separada, atacada por exércitos reunidos contra ela, e esconde-se por trás do frágil amparo do corpo. É isso que acontece quando nos separamos do amor de Deus e da fonte da nossa força. Nós projetamos a responsabilidade pelo estado da mente errada e, portanto, acreditamos que todos são nossos inimigos. Nós nos sentimos totalmente sozinhos e não existe realmente nenhuma esperança, pois a vulnerabilidade que nossa culpa ensina que é nossa realidade exige que vejamos a nós mesmos para sempre à mercê de coisas além de nós mesmos, de forças que não podemos controlar e de pensamentos que vêm a nós contra a nossa vontade. Só mudando nossa autopercepção podemos encontrar a paz que repousa na inocência. Portanto, nós lemos capítulo 31, seção 6 de novo. És invulnerável? Então, o mundo, no teu modo de ver, não pode causar dano. Perdoas? Então o mundo perdoa, pois tu perdoastes as ofensas do mundo, e assim ele olha para ti com olhos que veem como os teus. Agora, és um corpo? Nesse caso, o mundo todo é percebido como traidor e disposto a matar. És um espírito sem a morte e sem a promessa da corrupção e a mancha do pecado sobre ti mesmo? Nesse caso, o mundo é visto como estável, inteiramente digno da tua confiança. Um lugar feliz no qual se descansa por algum tempo, onde nada precisa ser temido, mas apenas amado. Quem não é bem-vindo para aquele que é benigno de coração? E o que poderia ferir o que é verdadeiramente inocente? Ela negou a sua fonte de força, a mente errada. Negou a sua fonte de força e vê a si mesma como impotente, limitada e fraca. Agora, dissociada de sua função, pensa estar só e separada, atacada por exércitos reunidos contra ela e esconde-se por trás do frágil amparo do corpo. Agora tem que reconciliar o desigual com o igual, pois pensa que é para isso que serve. Agora tentamos resolver o conflito onde ele não está. No mundo, vendo a nós mesmos como diferentes de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Nós somos a ilusão. Eles são a verdade. E nós buscamos nos reconciliar com eles pedindo sua ajuda. Mas não sua ajuda real.
Olha o que a gente vem fazendo a vida inteira quando a gente ora para Deus. A gente não pede a sua ajuda real. Nem para Jesus, nem para o Espírito Santo, nem para Deus, nem para não sei para quem você ora. Aqui as palavras são meramente símbolos de símbolos para a gente, né? Nós buscamos reforçar nossa existência ilusória e individual. Então a gente não busca ajuda real. Nós buscamos reforçar nossa existência ilusória e individual e o falso senso de segurança e felicidade no qual nossos egos florescem. Trazendo a verdade à ilusão, o ego tem assegurado sua sobrevivência, o que nunca pode resistir à exposição das suas mentiras. A última coisa que nossos egos querem que nos lembremos é que, como a Trindade, somos espírito e que a ideia do Filho de Deus, espírito, nunca deixou sua fonte, espírito. O semelhante permanece para sempre unido ao semelhante. Não desperdices mais tempo nisso, Jesus pede. Quem pode resolver os conflitos sem sentido que um sonho apresenta? Em outras palavras, Jesus está nos dizendo para pararmos de perder nosso tempo tentando resolver problemas no mundo. Esse é o significado de eu não preciso fazer nada, que diz no texto lá do capítulo 19. Nós pensamos que precisamos fazer algo porque existe um problema percebido que requer nossa atenção e ação. No entanto, não precisamos fazer nada porque o que pensamos ser o problema, algo externo às nossas mentes, não é o problema de forma alguma. Mas isso não significa que no nível do sonho não deveríamos resolver problemas aqui ou cuidar dos nossos corpos ou das outras pessoas. Jesus quer dizer para não agirmos por conta própria. Nós precisamos perceber, ele nos diz, que o problema real do nosso descontentamento ou doença é a nossa separação dele. Por não nos separarmos dele e do seu amor, ao pedirmos para ele nos ajudar, o problema real da separação do amor será desfeito. Gente, parece tão simples. A separação levou a nossa ansiedade, nos levou à ansiedade, ao medo, à depressão e ao senso de fracasso. Uma vez que esses pensamentos estiverem fora do caminho e o amor de Jesus se tornar realidade, juntos, unidos nesse amor, nós poderemos nos voltar para o que precisa ser resolvido. E não haverá tensão, ansiedade ou fadiga. O problema será resolvido suavemente, pois seremos libertados do nosso conflito interno, que teria impedido a solução efetiva de qualquer problema percebido no mundo. Para repetir esse pensamento crucial, Jesus não está dizendo para ignorarmos os problemas aqui. Ele está nos instruindo, nos voltarmos para nossas preocupações com Ele ao nosso lado, para que sua visão se torne a nossa própria e possamos ampliar nosso entendimento da verdadeira natureza do problema e sua solução. Assim, na prática, gente, que eu tenho visto muito assim no nosso grupo de estudos e com a minha professora, na prática, o que é? É todo sentimento e pensamento de conflito, de dor, de dúvida, de medo, qualquer coisa que nos deixe desconfortáveis, a gente levar a Jesus, levar ao Espírito Santo, pedir que Ele nos ajude a ver de maneira correta aquilo, para que serve, sabe? Ter esse relacionamento íntimo com Jesus e com o Espírito Santo
e nos colocar em disponibilidade para que Ele nos oriente no que fazer, na forma, porque a gente não sabe para que serve nada aqui, a gente não sabe o que significa nada aqui, a gente não sabe nada, tudo que a gente sabe é errado. Então, tudo que a gente for tentar resolver no mundo da forma, com atitude, com ações, que não seja com Jesus, a gente vai estar sendo orientado pelo ego. É isso na prática, entende? Não que não vai mais cuidar do corpo, dos outros corpos, ou resolver coisas do dia a dia que tem que ser resolvidas. E muitas vezes são coisas que a gente precisa resolver muito rapidamente, mas se a gente sair da cama de manhã cedo, feito o estabelecimento da meta, da paz, que Jesus esteja com a gente, que a gente consiga fazer mais vezes no dia, praticar mais vezes no dia as lições do dia, que a gente consiga entrar em contato com Deus mais vezes no dia, a hora que surgir alguma coisa que a gente precisa resolver na hora, a gente vai estar em contato com eles e a gente vai saber a melhor maneira de resolver aquilo ali. E ainda, quando é algo que a gente tem mais tempo para solucionar, a gente vai estar em contato de novo com o Espírito Santo, com Jesus, entregando todos aqueles conflitos para que eles nos mostrem a verdade ali e para que eles nos orientem como agir melhor na forma que seja melhor para todos os envolvidos. Porque a gente não tem interesses diferentes, conflitantes. Os interesses do único Filho de Deus tem que ser igual, tem que ser o mesmo, tem que ser compartilhado. Entende? Mas a gente realmente não precisa se preocupar com o que fazer, o que dizer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Isso é verdade. O que a resolução poderia significar na verdade? Então, o que a resolução de qualquer problema poderia significar na verdade? A que propósito poderia servir? Para que serve? Acho que a gente sabe? A gente não sabe. Já vimos essa ideia. Propósito é tudo. O propósito dos problemas do mundo é nos enraizar no sonho e manter nossa identidade do ego sacrossanta. Portanto, nunca iríamos nos lembrar da nossa identidade não dualista, o tomador de decisões, o sonhador do sonho. Faz cortinas de fumaça para nos distrair e nos transtornar aqui, no corpo, para que nada mude lá, na mente. A gente experiencia e vivencia os transtornos no corpo e a gente fica achando que é no corpo que a gente tem que solucionar, que a solução está no corpo. E sobe as cortinas de fumaça para nos distrair e a gente não se dá conta que o que tem que mudar é na mente. Para que a gente não mude nada lá na mente, porque a gente continua achando que tem que mudar aqui, na forma, no mundo, no corpo. Mais uma vez, a natureza do problema real é que nós empurramos Jesus para longe. Se nós o convidarmos a voltar e nos unirmos a Ele em nossas mentes, o problema da separação estará desfeito. Nossas preocupações com os problemas externos são, portanto, aliviadas, permitindo-nos devotar uma atenção sem conflitos a eles e a sua solução. A salvação não pode fazer com que as ilusões sejam reais, nem resolver um problema que não existe. Se você ler essa afirmação cuidadosamente, já me prendeu a atenção aqui. E eu vou ler de novo. A salvação não pode fazer com que as ilusões sejam reais. Nem resolver um problema que não existe.
E o professor Kenneth fala que se a gente leu essa afirmação cuidadosamente, ficará muito claro para nós que Jesus está dizendo que não deveríamos pedir ao Espírito Santo para resolver nossos problemas no mundo. A salvação não pode fazer com que as ilusões sejam reais, o que é o que significa resolver um problema. Nem ela pode resolver um problema que não existe, o que obviamente não faria sentido. A salvação resolve um problema na sua fonte. Escolher o Espírito Santo em vez do ego. Pedir ajuda ao Espírito Santo resolve o problema inteiramente, permitindo que a memória da sua resposta retorne. Então, a salvação não pode fazer com que as ilusões sejam reais, nem resolver um problema que não existe. Talvez esperes que possa. No entanto, quererias que o plano de Deus para a liberação do seu querido filho lhe trouxesse dor e falhasse em libertá-lo? Nossa esperança é que a salvação resolvesse um problema aqui. Sempre que a gente pede ajuda de Jesus para ele agir no mundo, a gente assegura que a gente nunca vai deixar o mundo e que a gente nunca vai voltar para casa. Além disso, nós asseguramos que a dor virá à filiação, uma vez que a salvação do ego pode ser atingida apenas através do sacrifício da felicidade, a nossa ou a de outra pessoa, dessa forma nos escravizando em seu sistema de pensamento. É por isso que nós a chamamos de escravização. O teu ser retém os pensamentos do Espírito Santo e esses permanecem dentro da tua mente e na mente de Deus. Essa é a mente certa novamente, e seus pensamentos são expressões do princípio da expiação, tal como o perdão ou a cura. Isso reflete o pensamento unificado do amor, que está na mente de Deus e nunca deixou sua fonte. O Espírito Santo mantém a salvação na tua mente e oferece a ela o caminho para a paz. O caminho para a paz é voltarmos do ego para o Espírito Santo, o pensamento de expiação que nos salva da nossa crença na realidade da separação. A salvação é um pensamento que compartilhas com Deus, porque a sua voz a aceitou para ti e respondeu em teu nome que estava realizada. Foi aquele pensamento que Deus disse: não, filho, não pode separar. Não pode ser separado sozinho, triste, doente, pequeno. Quando escolhemos tornar a separação real, abafamos a voz do Espírito Santo e ouvimos apenas a voz do especialismo. A efetividade do plano do ego de usar o especialismo como estática para nos impedir de ouvir a voz da verdade é tocantemente expressa nessa passagem de A Traição do Especialismo, do capítulo 24, que diz: que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é ao teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? Tudo que tu escutas é a sua resposta diminuta, que não tem nenhum som na melodia, que transborda de Deus para ti eternamente, louvando com amor o que tu és. E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da sua magnificência. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam a sua voz sem som,
do ego, né? E, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. Então, mais uma vez, que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é ao teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? As boas notícias são que, embora tenhamos o poder dentro do sonho de não ouvir, isso não significa que a voz do amor não está em nossas mentes certas, mantida para nós em segurança. Assim, a salvação está guardada entre os pensamentos que o teu ser valoriza e nutre por ti. Essa, então, é outra declaração do tema da expiação. O pensamento da separação nunca aconteceu e meramente parece encobrir a consciência do pensamento que nos lembra da nossa identidade. Jesus, a voz que fala pelo nosso ser, tem guardado esse pensamento para nós. E a salvação não é algo para ser alcançado, mas meramente aceita. Hoje tentaremos achar esse pensamento, cuja presença na tua mente é garantida por aquele que te fala do teu único ser. Garantida pelo Espírito Santo. A nossa prática de 5 minutos por hora será buscá-lo no interior da tua mente. Como já vimos, a maneira de buscarmos o Espírito Santo dentro de nossas mentes certas, que é o significado de mente aqui, é nos afastarmos da mente errada. Isso significa nos afastarmos do nosso investimento em estarmos certos sobre nossa individualidade autônoma. Nosso reconhecimento de que tal autoconfiança não nos trouxe a felicidade e a paz que buscamos é o que vai nos motivar a nos lembrar de cada prática a cada hora. É o nosso medo desse reconhecimento que nos faz esquecer. A salvação vem deste único ser, através daquele que é a ponte entre a tua mente e ele. Espera pacientemente e deixa-o falar-te sobre o teu ser e sobre o que a tua mente pode fazer restaurada a ele e livre para servir a sua vontade. Começa dizendo isso. A salvação vem do meu único ser. Os seus pensamentos são meus para que eu os possa usar. Lembrando de que só podemos encontrar a felicidade trocando de professores. Nós devotamos nosso dia a reforçar o que queremos aprender. Em seguida, busca os seus pensamentos e reivindica-os como os teus. Esses são os teus próprios pensamentos reais que tens negado e deixaste a tua mente se dispersar num mundo de sonhos para achar ilusões em seu lugar. Eis aqui os teus pensamentos, os únicos que tens. A salvação está entre eles. Acha lá. Nosso tomador de decisões nutriu a ideia de estar por conta própria e, portanto, escolheu negar seus pensamentos reais, expressões do princípio da expiação, e aceitou em seu lugar os pensamentos de especialismo. Isso fez com que nossa mente vagasse em um mundo distante de sonhos, que tomou o lugar da verdade. Como o filho pródigo na parábola, nós vimos o erro dos nossos caminhos, as escolhas equivocadas que levaram a dor e sofrimento, e escolhemos em vez disso os pensamentos de salvação que vão nos levar para casa, para o Pai que nunca deixamos. Uma vez que tivermos escolhido esses pensamentos, eles se tornarão os nossos próprios. Se tivesse sucesso, os pensamentos que virão a ti te dirão que estás salvo e que a tua mente achou a função que buscava perder. Essa é a função das nossas mentes certas, escolher a salvação,
Não podemos deixar de ter sucesso uma vez que mudarmos nosso propósito da culpa para o perdão, da danação para a salvação, do ser com S minúsculo para o ser de S maiúsculo. O teu ser te dará as boas-vindas e a paz. Com as forças restauradas, ela fluirá novamente do espírito para o espírito, em todas as coisas criadas pelo espírito com E maiúsculo, como ele mesmo. A tua mente abençoará todas as coisas. Finda a confusão, tu és restaurado, pois achaste o teu ser. Essa é a unicidade da criação, o oposto da separação que flui do ego, restaurando nossa função de perdão à nossa consciência. Nós reclamamos a força que tentamos perder. Sendo encontrada, ela se reúne à força, à fonte da força, que repousa em nossa função de criação. O amor se estendendo ao amor, a alegria fluindo para a alegria. Cristo vindo até si mesmo, juntos com todos os filhos de Deus. Nós, capítulo 19, essa passagem, nós desapareceremos na presença além do véu, não para nos perdermos, mas para nos acharmos, não para sermos vistos, mas conhecidos. E conhecendo, nada no plano que Deus estabeleceu para a salvação ficará por fazer. Esse é o propósito da jornada, sem o qual a jornada é sem significado. Aqui está a paz de Deus, que te é dada eternamente por Ele. Aqui está o descanso e a quietude que buscas. A razão da jornada desde o seu início. E nós estamos em casa, onde Deus quer que estejamos. O teu ser sabe que hoje não podes falhar. Talvez a tua mente permaneça insegura ainda por pouco tempo. Não fiques consternado por isso. O teu ser guardará para ti a alegria que ele experimenta e essa ainda será tua em plena consciência. Toda vez que passares 5 minutos de cada hora buscando aquele que une a tua mente ao teu ser, estarás lhe oferecendo mais um tesouro para ser guardado para ti. Nós não sabemos que estamos em casa, pois a experiência do nosso ser ainda espera por nós. No entanto, Jesus nos assegura que Cristo está lá e nos reafirma que vamos nos lembrar, pois cada lembrança diária e de hora em hora nos impele para mais perto da nossa meta. Sabe o que me veio na mente agora? Eu sei que a gente tá bem longa com essa live, mas eu não canso de falar disso. Sabe o que me veio aqui, com isso que o professor Kenneth falou? Nós não sabemos que estamos em casa, pois a experiência do nosso ser ainda espera por nós. Vocês já assistiram aquele filme Matrix? Que o Neo é acoplado nos negócios lá e aí ele sai a consciência dele lá da nave onde tá todo mundo lá e a consciência dele é deslocada para uma projeção lá no mundo. Ele não saiu de verdade de lá da nave onde ele tá com os outros irmãos dele lá, realmente acordado. Mas a consciência dele foi deslocada através daquelas máquinas lá para o mundo. Mas ele não tá realmente lá, é só uma projeção. Se vocês não assistiram esse filme ainda, Matrix, gente, tem que assistir. Tem que assistir. Assistir Matrix com a percepção de um curso em milagres é muito esclarecedor. É muito esclarecedor. Então, essa sensação que eu tive aqui agora, por isso que eu resolvi falar para vocês, né? A gente não tá
consciente de que a gente está em casa, porque a gente está totalmente identificado com aquela projeção lá no mundo. As figuras lá no mundo, na projeção. Então a gente não sabe, a gente não lembra que está em casa, pois a experiência está lá, na tela, nas imagens, lá no mundo. Mas o nosso verdadeiro ser, que ficou lá na nave, junto com os companheiros lá, tá lá, esperando a consciência dele deslocar de volta. Aí desloca de volta quando eles colocam aquelas máquinas todas na nuca dele e tal, e trazem ele de volta, assim, tá? É isso. Vale a pena assistir Matrix. O primeiro, tá? Porque depois tem vários outros, né? Mas o primeiro, pra gente, é muito bom, muito esclarecedor aquele filme. A cada vez que disseres no dia de hoje a tua mente frenética que a salvação vem do teu ser, estás depositando mais um tesouro na tua reserva crescente, e ela é dada por inteiro a quem pedir e aceitar a dádiva. Nosso discurso de incentivo celestial continua. Jesus quer que tenhamos fé em nossa prática. E não que fiquemos desanimados quando nos esquecermos durante um período de tempo ou formos tentados a acreditar que o que estamos fazendo não tem efeitos. Desnecessário dizer, o você mencionado aqui é o tomador de decisões que diz à freneticamente errada que ela estava errada em sua escolha original. Ó, criaturinha, tu estava errada quando tu escolheu ouvir o ego. Mas tá, foi um equívoco. Vamos escolher certo agora. É o nosso ser dizendo ao nosso ser que nossa identidade como indivíduo de mente errada é irreal. Portanto, chegamos a compreender que escolhemos essa identidade porque estávamos com medo da gloriosa verdade do nosso único ser. É muita magnitude. Eu entendo esse medo. Um equívoco que agora podemos perdoar, conforme alegremente aceitamos a dádiva de salvação do Espírito Santo. Além disso, a dádiva é dada a todos porque as mentes são unidas. Ainda que cada filho separado precise aceitá-la para si mesmo, essa é a chave. Algumas vezes, as pessoas se questionam por que estão aqui, se Jesus já aceitou a expiação. Desse ponto de vista, é claro, nós não estamos aqui. O problema é que nós nos recusamos a aceitar sua expiação e amor e, portanto, permanecemos adormecidos em nosso mundo de sonhos, ainda sonhando. Novamente, nossa dádiva de lembrar é dada a todos, mas precisamos querê-la para nós mesmos. Poxa, aqui no meio dessa lição, no final dessa lição 96, na jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth, eu tive a resposta para uma das minhas grandes perguntas. Por que ainda estamos aqui se Jesus, assim, a dádiva é dada a todos porque as mentes são unidas, ainda que cada filho separado precise aceitá-la para si mesmo. Essa é a chave. Eu sempre me perguntei, se a gente é uma mente só e Jesus já aceitou a expiação, por que a gente ainda parece que está aqui? Porque cada mente, cada filho separado precisa aceitar a expiação para si mesmo. E a gente não está aceitando. Essa é a chave. Pensa então no quanto te é dado para dar nesse dia, para que seja dado a ti mesmo. Mais uma vez,
Pensa então no quanto te é dado para dar nesse dia, para que seja dado a ti. O que é dado a nós para darmos a outros é a memória de quem nós somos como Filho único de Deus, o Cristo que Deus criou em unidade com Ele. Uma vez que escolhemos isso para nós mesmos, sabemos que Deus só tem um único Filho, nosso ser. Nós então nos tornamos o símbolo da salvação do mundo. Essa aceitação da nossa verdadeira identidade, a aceitação da expiação para nós mesmos, se torna um tema importante da próxima lição, amanhã. Meus queridos, muito obrigada por estarem comigo até aqui. A lição foi longa realmente, mas a gente precisa estar disponível se é que a gente realmente quer voltar para casa. É isso. Um grande abraço para vocês. Gratidão mais uma vez por estarem nessa jornada de volta para casa comigo, por estarem aceitando a expiação, apesar da gente estar subindo um degrauzinho após o outro dessa escada. Se a gente está aqui disponível, é porque a gente está indo para o tomador de decisões e escolhendo de novo dessa vez, escolhendo o certo dessa vez. Fique com Deus, meus amados. Pratiquem bastante. A gente se vê amanhã de novo.